Fala aí, pessoal inteligente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje vai ser assim mesmo, tá? Na vertical, né? Sei que não é muito legal pro formato do YouTube, mas é um vídeo de reflexão, assim, para falar um pouco sobre essa questão de escrita acadêmica, né? É, Só no ano passado, né, eu tive 18, 18 não, 12 publicações que foram artigos científicos, né? E isso não contando com artigo aceito em revista, só do que foi publicado. Nem contando com artigos não científicos, por exemplo, em revistas, jornais, afins. E nesse ano, né, só nas últimas semanas, porque eu tô meio perdido da quantidade de publicação que eu tive esse ano, mas só da última semana, né, das últimas semanas, assim, foram 9 publicações, né, 9 aceites em eventos que a gente sabe que vai ter ali a publicação dentro de uns 6 meses. E por que eu acho importante vir compartilhar isso? Primeiro, porque é uma coisa muito interessante, né? Até pouco tempo atrás, né? Relativamente pouco tempo, eu não tinha, né, nenhuma publicação, né? Então, tipo, eu tava lá no zerão mesmo e cheguei nesse ponto de estar num nível de produção legal, com bons trabalhos bem avaliados, trabalhos que geram outros trabalhos, né, que conseguem gerar discussões legais e etc. Né? E outro ponto talvez importante também é que esses trabalhos em geral são multidisciplinares. Então, assim, eu tenho trabalhos que são na área de computação, trabalhos que são nas áreas que usam computação, mas são áreas comuns às humanidades, né? Como o caso das humanidades digitais, né? Tenho trabalhos na área administrativa, né, e financeira, trabalhos na área da saúde, né? E em geral, né, trabalhos na área de feminismo negro, né, principalmente, e afins. São trabalhos bem multidisciplinares mesmo, levando isso bastante em conta. Né? Então, recentemente, eu estou começando a pensar em algumas pessoas me... Duas coisas que eu mais ouço é gente tentando comprar trabalho de mim, estão perguntando quanto que eu cobro para fazer algum trabalho científico, e nenhum dinheiro do mundo pagaria isso, né? Então, tipo, não tem um preço, né? Eu não faria nenhum trabalho científico para ninguém, né? Isso não rola. E muita gente me pergunta como que eu faço para produzir tanto. O meu caso é um pouco, digamos assim, específico, né? Vai da minha idiosincrasia própria. Mas acho que eu posso falar aqui, compartilhar com vocês algumas coisas que podem ser úteis na hora sabe, escrever pela primeira vez. Então, tipo, eu acho que antes de começar nas dicas, né, se você tá mais interessado nas dicas, você pode pular mais para a parte do meio pro final desse vídeo. Mas eu acho que primeiro é importante pensar que, assim, as pessoas são humanas, sabe? Eu trabalho, tenho filho, tenho esposa, né? Tenho muitas tarefas para fazer, não faço parte da classe média real, então muitas coisas dessas são feitas realmente com muito sangue e suor, sabe? Não sou financiado, né? Tipo, não tenho bolsa, né, da CAPES, do CNPq, nem afins, né? Não posso ter muitas dessas bolsas porque sou servidor público, as que eu poderia ter, né, eu nunca ganhei. Então, tipo, não tenho bolsa.
Inclusive, eu acho muito engraçado, né, que boa parte dos eventos que eu participo, a maior parte das pessoas publicando trabalho são bolsistas, nada contra os bolsistas. Eu gostaria de ser um bolsista também, mas eu não sou, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para compartilhar, assim, eu fiquei muito tempo, né? Eu formei a minha graduação, né? E da graduação até entrar numa especialização, eu levei, assim, acho que aproximadamente 8 anos, né? Eu levei muito tempo do que eu terminei a graduação até o momento que eu entrei em uma especialização, né? Eu realmente gastei muito tempo aí nesse interim. Depois, eu entrei numa especialização que exigia como trabalho de conclusão de curso, né, um artigo científico. E eu fiz isso de propósito, para garantir que eu ia ser forçado a escrever um artigo científico, para que então eu me sentisse preparado para tentar de fato um programa de mestrado. E eu terminei após, muito rápido, era no modelo que você fazia no que a sua vontade e velocidade permitisse. Eu terminei após em 1 mês e meio, todas as disciplinas, eu tinha feito todas as avaliações. Mas eu não conseguia escrever o TCC de jeito nenhum. Eu sabia qual tema eu queria, eu tinha o tema bem delimitado, eu tinha lido sobre o assunto, tudo aquilo estava muito fresco na minha cabeça, mas eu não conseguia produzir sobre o assunto de jeito nenhum. Então, né, já tinha passado já 8 meses, né, desde que eu tinha concluído de fato, mas eu não tinha entregado por causa dessa questão. E aí eu resolvi ir no mercado, comprei uma garrafa de vinho, tomei quase ela toda e aquilo me desinibiu, me desbloqueou, sabe? E aí, nesse desbloqueio, eu consegui escrever. Eu escrevi, tipo, acredito que 8 laudas em um dia, praticamente o artigo todo em um dia. E depois, no outro dia, eu complementei as informações e estruturei como deveria ter estruturado. Isso me levou a uma série de outras coisas. Depois disso, eu escrevi livros. Então, eu tenho 4 livros publicados: O Jogo das Finanças, Aforismo Difundido, um livro que é o mais vendido, que é o de contos eróticos, O Confidente de Fodas, e o Pedaços da Minha Alma, que é um livro de poesia, que é uma coletânea de todas as poesias que eu faço desde quando eu era criança. Porque eu escrevia, mas eu não conseguia, né, pôr aquilo para fora nunca. Então, esse é o ponto de dicas, né? O que pode ser interessante para você escrever? A primeira coisa, a mais importante de todas as coisas, é ler. Então, assim, se você tem um tema sobre o que você quer escrever, sobre o que você quer falar, sobre o que você quer fazer, é super interessante, muito legal, porque aí você já tem um tema e você vai ler coisas sobre aquele tema. Mas se você não tem um tema, já é mais complicado, porque aí você tem que ir lendo coisas que te interessam, até que alguma daquelas coisas podem criar um insight. Eu posso dar um exemplo de um dos trabalhos que eu fiz, né? Por exemplo, os trabalhos relacionados à minha futura dissertação de mestrado, que são relacionados à mobilidade urbana. Eu estava lendo artigos sobre mobilidade urbana, e aí você tem lá a noção de que, tipo, mobilidade, né? A mobilidade urbana é uma estrutura, né? O ato de pessoas poderem se mover, né, pelo espaço, né, e as pessoas e produtos, né, poderem se mover pelo espaço, né, a definição da Costa, né, 2008. E a Priscila Costa. E aí você pensa, mas isso acontece da melhor forma? A
Minha formação é em área de negócios, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu penso é, se pessoas e produtos conseguem se mover em um local, ou se elas não conseguem se mover bem em um local, isso vai atrapalhar a questão da dinâmica de negócios, né? Porque eu acho que muita gente não percebe isso, mas dinheiro, né, não tem valor nenhum para um bicho, né? Então precisam ter pessoas para ter trocas de bens e serviços e com essas trocas serem monetárias, econômicas. Então, para se ganhar dinheiro, precisa estar perto de pessoas ou ter relações com pessoas de alguma forma. E aí, a mobilidade, né, no sentido de conectar pessoas fisicamente, conectar produtos a pessoas fisicamente, está inteiramente ligada nisso. Então, eu fui ler mais sobre isso. Tem alguém da economia que fala sobre mobilidade? Né? O que os trabalhos que eu estou lendo referenciam? Como eles referenciam? O que isso tem a ver para o matemático? Você vai lendo os trabalhos e aí isso vai criando um corpus, sabe? É importante ler, né? Se você puder fazer numa versão impressa ou com um Kindle ou um tablet que você possa demarcar o que você está lendo. Tem essa ferramenta, né? No PDF mesmo, que você pode marcar o que você está lendo. Geralmente eu uso o Zotero, porque é mais fácil para fazer essas coisas. E aí, legal, você marca as coisas ali. É importante para você poder guardar citações que você vai precisar para citar lá no teu trabalho. E aí, depois que você leu bastante, que você já tem um certo corpus, assim, um conteúdo, sabe? Você compreende o assunto pela visão de alguém. Você pode pensar, geralmente as minhas pesquisas são empíricas, né? Nada contra quem faz pesquisas de revisão bibliográfica, ensaios teóricos. Eu prefiro trabalhos empíricos. Eu prefiro formular a hipótese, testar essa hipótese, né, com base no que a academia já fala sobre. Então, por exemplo, nesse trabalho, né, não fiz um trabalho só sobre essa temática, né, são vários, mas, por exemplo, nesse trabalho sobre mobilidade, eu pego uma cidade que, é uma cidade com IDH bem baixo, é um dos IDHs mais baixos do estado do Rio de Janeiro, e penso, se isso que se fala sobre mobilidade tem um impacto, né, na dignidade das pessoas, na questão de equidade, na questão de qualidade de vida em algum grau, isso vai ser visto em uma cidade onde o IDH é baixo. Vai haver alguma correlação. E aí, essa é a minha hipótese. E aí eu vou testar a minha hipótese. E como eu vou testar a minha hipótese é interessante. É isso que cria toda a questão interessante da pesquisa. Talvez a parte da pesquisa mais interessante, talvez não a mais útil, mas com certeza a mais interessante, é a parte de metodologia. É quando você, após ler isso, você formula uma hipótese e formula uma forma de analisar essa hipótese. Existem campos, né, por exemplo, no campo da contabilidade, no campo da psicologia, no campo do RH, da administração, do direito, você já tem ciências mais bem definidas e você acaba tendo metodologias, né? Já tem pessoas que fizeram trabalhos similares ao seu e que você pode utilizar a metodologia delas. Nesse sentido, você não precisa reinventar a roda. Existem alguns campos que são mais novos no nosso país ou que não são tão abordados da forma que você vai abordar. E aí você pode usar uma metodologia similar, né? Ou uma metodologia que foi empregada em algo muito parecido, e aí você vai empregar ali com alguns ajustes, né? Sempre baseando bem em quem, no porquê que você vai usar aquilo, né? E principalmente como outras pessoas vão poder seguir o mesmo caminho que você para testarem os seus resultados, né? O que é muito importante uma pesquisa empírica. E aí você vai lá fazer essa testagem. Então, no meu caso, por exemplo, precisei coletar dados de uma linha, né, das linhas de ônibus que passavam na cidade, fazer essa coleta, botar tudo isso no mapa e aí analisar. Agora que eu sei que todas essas linhas passam aqui, o que está acontecendo?
pô, descobri que tem áreas que não são atendidas, né? Aí em um trabalho eu percebi, não tem essas áreas que não são atendidas. Num outro trabalho, eu já falei, pô, essas áreas não são atendidas pelo transporte oficial, eu vou adicionar aqui também o transporte irregular para ver como que vai funcionar essa dinâmica. E aí você vai crescendo, né, dentro das hipóteses relacionadas ao seu trabalho. E isso é uma coisa muito importante, né? Inclusive meu orientador do mestrado, né, o Zamit, sempre fala sobre isso. Interessante no mundo acadêmico é que você pode formular uma hipótese e descobrir só que no final ela é verdadeira. Você não precisa forçar, né, dobrar os dados para que eles venham corroborar a ideia que você tinha. Você pode ir lá e descobrir que, isso não é real nesse contexto, nessa análise que eu vi. E isso traz uma outra coisa importante. Todo trabalho científico precisa ter delimitado muito bem o seu contexto. No último trabalho aqui que foi aceito, na verdade não os dois que eu vi hoje, mas os outros que foram aprovados na semana passada, uma das avaliações veio exatamente assim. O avaliador elogiou o fato da delimitação do contexto, de dizer bem claramente ao que o trabalho se propunha, o que ele ia analisar e o que ele não ia analisar, o que tinha lá, mas ele não ia colocar em consideração. Que no caso do meu trabalho, eu fui fazer uma análise dos transportes irregulares, no mesmo município que eu tinha feito dos transportes regulares, os oficiais. Então, quais são os transportes irregulares mais comuns? Mototáxi, van, Kombi, né? De certa forma, o Uber, né? O 99, afins. Aí eu coloquei, nessa região aqui, não tem Kombi, não tem van. Nessa região aqui só tem mototáxi. Mototáxi é a maioria, eu vou analisar o mototáxi. O Uber é uma coisa muito nova aqui na região, não impacta de forma significativa na mobilidade. Então, não vou olhar para o Uber, né? Assim como tinham táxis fazendo serviços similares, já eu não vou olhar para o táxi, porque ele não impacta no que eu quero analisar nesse contexto de mobilidade. E isso é importante você delimitar, porque se você não fizer isso, quem for avaliar o seu trabalho vai fazer e às vezes vai achar que você não fez um bom contexto, não fez uma boa pesquisa, não está entendendo muito sobre o tema que você quer tratar. E aí as outras dicas, né, vêm com relação à escrita. Quando você for escrever em si o trabalho, porque depois de fazer essa parte, né, então primeiro você lê muito para ter um conteúdo. Aí, com base no que você leu, você formula uma hipótese. Após formular a hipótese, você vai criar um método para ir lá testar essa hipótese, né? Ou pegar esse método de parte do que você leu. Feito essa testagem, agora você vai chegar na parte de escrever. E aí, na introdução, você vai deixar claro qual é a situação problema. O que acontece? Então, a gente tem que mobilidade é o ato das pessoas poderem se mover ali, pessoas e produtos poderem se mover em um determinado local. Quando isso não ocorre de uma forma, né, adequada, se impacta economicamente na cidade, que pode abaixar vários índices de desenvolvimento humano. Ponto. Você já tem a situação problema estabelecida. Aí você vai deixar ali na introdução por que é importante e o que você pretende fazer. Depois você vai colocar na metodologia claramente como que você fez, né, o trabalho, ou quando for ainda um trabalho em desenvolvimento, como que você pretende fazer, os resultados que você já tem, as considerações ou conclusões. E essas considerações ou conclusões têm que bater com o que você falou na introdução. Se fizer isso, o trabalho sempre vai ficar amarrado, né? E
E aí volta ao ponto mais importante. O ler é mais importante do que tentar escrever algo. E eu daria, tipo, você tem um bloqueio criativo. Pô, como que você faz para tirar esse bloqueio? Ou você pode fazer como eu fiz quando terminei minha primeira especialização. Ou você pode... muitas pessoas ficam presas, né, nas normas da ABNT ou nas normas de um evento específico, etc. Não fique preso às normas. Abre lá um editor de texto que seja da sua preferência e escreve qualquer coisa. Escreve o que você fez. Escreve qualquer coisa que vier na sua cabeça dentro do que você fez. Escreve, tira aquelas ideias ruins, sabe? E vai colocando ali. Depois que você tiver isso e reler, como alguém que fez o trabalho, que participou de todo o desenvolvimento, que estava ali, você ou a equipe que estiver com você vai conseguir perceber os excessos ou que não ficou claro para alguém ler, porque você tem que lembrar que seu trabalho vai ser lido por alguém, né? Alguém que não participou da elaboração do trabalho. Então você vai percebendo os excessos, vai percebendo, pô, tem que tirar isso, é melhor às vezes dispor isso, essa informação aqui, pô, eu fiz, mas às vezes não é tão importante evidenciar ela. Você mesmo vai ter essa autocrítica, que só vai melhorando com a prática. Então, tipo, ninguém começa escrevendo de uma forma magnífica, né? Mas você vai melhorando com o tempo. O meu primeiro artigo, que eu fiz na minha primeira especialização, há 2 anos atrás, eu tenho muita vergonha dele hoje em dia. Por mais que eu tenha ficado com 10 na avaliação, eu tenho muita vergonha dele. Mas a qualidade com o tempo foi melhorando. E a prática é o que leva à perfeição. Então, a melhor coisa, né, para se fazer trabalhos científicos, para se melhorar no ato de fazer trabalhos científicos, é de fato produzir trabalhos científicos. Se vocês tiverem uma dúvida, sugestões, pode pôr aí no comentário. Valeu!